Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula completa aqui no canal. Na aula de hoje nós iremos estudar um documentário em alemão por completo. Isso significa que você vai sair desta aula entendendo um documentário em alemão por completo, tá? E eu não vou só ensinar vocabulário para você. O foco dessa aula aqui não vai ser muito estrutura gramatical e tudo mais, né? O foco dessa aula é ganho de vocabulário. Então, independente do seu nível no idioma, o foco aqui é você ganhar vocabulário e praticar, né, o seu listening, a sua compreensão auditiva. Então, e o fato é, eu não só vou ensinar a você as palavras, o vocabulário, eu vou ensinar você também a melhorar o seu listening através desta aula aqui. Como o documentário ele tem uns 3, 4 minutos e é um texto longo, né? Aqui eu tenho aqui do lado o script dele. Esse aqui é o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então ele é um conteúdo bastante denso. O script dele é grande, né? Diferente de outras aulas que eu trouxe aqui com documentários. Se você procurar as aulas anteriores no canal, você vai ver que eu trago aulas com documentários, porém eu estudo um trecho menor deles com mais detalhes, né? Eu pego um trecho menor do documentário e estudo com mais detalhes. Eu explico tudo que tem ali em estruturação de frases, origem de palavras, gramática, pronúncia, tá? Então, a diferença daquelas outras aulas para a aula de hoje é que hoje nós vamos ver um documentário inteiro, tá? Com um conteúdo bastante denso, de nível, posso dizer aí, B2 em diante, né? Seria a classificação de intermediário avançado. Só que hoje eu não vou dar tantos detalhes com relação à estruturação de frases, tá? Eu vou só dando a tradução do texto, a pronúncia, e vou ensinar a você um passo a passo que você pode executar no seu dia a dia com materiais do seu nível, de modo que você amplie o seu vocabulário, de modo a ganhar muito vocabulário e praticar também no alemão, tá? Então, a aula de hoje nós vamos ver um documentário completo que conta a origem daquela música, conhecida música Jerusalema, tá? E como é que vai funcionar, tá? Antes de mais nada, qual que é o passo a passo, tá? Que eu sempre falo para você estudar e melhorar o seu listening, o seu vocabulário, a sua taxa de retenção, né? Vocabulário, o passo a passo, ele sempre vai ser isso daqui, tá? Estudar o texto, script por completo. Tá? E quando eu falo estudar o texto, estudar o script, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Estudar o texto e o script, eu estou falando, não é só ler, não. Tá? É você pegar, por exemplo, esse script aqui desta aula depois e copiar ele no seu caderno. Tá? Você vai copiando o script, anota tudo que você não sabe, cria um glossário à mão. Tá? Se você já tem um conhecimento avançado, você pode até usar um aplicativo, mas para quem está começando, caneta e papel funcionam melhor. Tá? Você vai anotando à mão esse conteúdo em um caderno, construindo um glossário das palavras que você não sabe, e serão muitas. Tá? Algo que você precisa perder é o medo de se jogar num mar de conteúdo novo, porque, na primeira vista, o primeiro contato, por exemplo, com um texto pode te assustar. Talvez você esteja olhando este texto e falando, meu Deus do céu, olha o tamanho deste texto em alemão. Mas ao final desta aula isso daqui vai estar mais tranquilo para você. Tá? Então o primeiro passo é você vai estudar o texto, o script por completo. Depois você vai escutar. No caso de um documentário, né, assistir lendo o script e depois de escutar várias vezes lendo o script, você vai só assistir, né? Assistir ou escutar. Aqui no caso é um documentário, então você consegue assistir e escutar. Existem podcasts, notícias em alemão onde você vai conseguir só escutar, tá? Então esse é o passo a passo. E ele vai um pouco contra o que muita gente prega, né? Tem gente que fala, nossa, você vai praticar listening, você não pode ficar lendo. Você tem que ficar tentando adivinhar só ali. Eu digo o contrário, né? Você deve praticar o listening lendo o texto, porque isso vai desenvolver sua habilidade de compreender aquele conteúdo. Tá? E lá na frente você vai chegar num nível onde você não vai precisar mais ler. Tá? Então esse aqui é o passo a passo. E antes da gente executar, tá, eu vou rodar o documentário aqui para vocês assistirem. Vocês vão ver que talvez vocês não entendam absolutamente nada. O documentário de 3 minutos, da Deutsche Welle. Estou até em ritmo acelerado, porque a aula vai ser puxada.
Tá? Então vou rodar o documentário, vocês vão assistir ele, não importa, não precisam fazer esforço para entender, tá? Só para vocês verem que vocês numa primeira vez não vão entender nada, talvez. Depois nós vamos estudar o texto por completo, vocês vão pegar muitas palavras novas. Tá? O estudo hoje vai ser um pouco mais acelerado, não vou dar tantos detalhes de estrutura por conta da quantidade. Tá? Depois nós vamos escutar o documentário lendo o script, apesar de que o documentário, esse daqui já está legendado. Tá? Então, assim, você já consegue escutar, ele já está com a legenda em alemão de maneira bem fiel ao que está sendo dito. Né? A legenda é exatamente aquilo que está sendo dito. E depois vocês podem só escutar o documentário. Como ele está legendado automaticamente, aí vocês, a legenda vai estar lá, tá? Independente de você ler ou não. Ele já está legendado, já veio legendado aqui. Tá? Acabei de baixá-lo, inclusive. Eu vou assistir ele, acabei de abrir ele aqui e vou assistir ele junto com vocês. Tá? Então vamos rodar o documentário e eu volto na sequência para a gente fazer o estudo do texto deste documentário em alemão. Lembrando que essa semana aqui nós estamos em aquecimento, tá? Para a jornada do alemão que começa dia 18 de outubro, na próxima semana, onde eu explico o meu método de estudos com mais detalhes, né? Que leva uma pessoa do zero ao avançado em 12 meses, por mais improvável e impossível que isso possa soar para você. Tá legal? Então vamos lá. Vou baixar o meu volume aqui e botar o nosso documentário para rodar. Deixa eu botar meu fone aqui para poder escutar junto com vocês. Tem que ser uma aula mais divertida, né? Também só aula, né, com estudo de texto ou conteúdo muito técnico acaba ficando chato, né? Eu gosto de incluir vários estilos de aulas, documentários com histórias em quadrinhos, porque isso gera contexto, isso gera contextualização e mantém o interesse da pessoa na aula, né? Não faz o aluno cair de sono, que imagina só, né? Estudar o alemão numa aula morna que só fica ali e digita e fala e digita, acaba sendo um pouco cansativo. Então olha só, vamos rodar o documentário aqui. Vou escutar junto com vocês, na sequência eu volto para a gente estudar esse texto aqui do lado, que é o script dele. Tá legal? Vamos lá. Jerusalemmer. Zu diesem Song tanzen 2020 weltweit Tausende. Wie diese Schüler aus Hamburg, Ärzte und Pflegepersonal aus Düsseldorf, Privatpersonen beim Jerusalemmer Flashmob, Flughafenangestellte aus Riga, sogar Priester und Nonnen in Italien. Dieses Video aus Angola gehörte zu den ersten. Nachdem die Tanzgruppe es online gestellt hatte, wurde der Song zum Millionen-Klick-Hit und die weltweite Dance Challenge war geboren. Der Frankfurter Tanzchoreograf und Coach Kelechi Onyele war vom ersten Augenblick an selbst inspiriert von dem Song. Er erklärt sich das Phänomen Jerusalemmer so. Das Besondere an dem Song ist, dass dieser Song sehr spirituell ist auch. Der Song löst bei den Menschen aus, dass sie Mut kriegen, dass sie Energie kriegen, dass sie Kraft kriegen, dass sie gerade jetzt in der Pandemiezeit, die wir haben. Pronto, voltei. Então esse é o documentário, tá? E todo o texto, tudo que foi narrado está aqui, tá? Neste texto aqui. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o estudo deste texto. Alguns pontos eu vou colocar aqui no nosso quadro, tá? Aqui embaixo de mim. Mas por ser muito extenso, eu não vou conseguir trabalhar em todas as estruturas em detalhes, tá? Nós vamos apenas lendo, vou dando a tradução para vocês, o que é cada palavra, conforme eu vou selecionando aqui no próprio PDF. Tá legal? Então, deixa eu só tomar um golinho. Tô com uma sede. Tá, nós começamos com o narrador falando Jerusalema, que é o nome da música. Zu diesem Song tanzen 2020 weltweit Tausend. Este som, dançam em 2020, mundo afora, milhares de pessoas estão dançando este som no mundo todo em 2020, tá? Zu diesem Song, tanzen, o verbo dançar, tanzen, 2020, weltweit significa no mundo todo, no mundo afora, Tausende, milhares de pessoas estão dançando esta música mundo afora em 2020. Wie diese Schüler
aus Hamburg. E aí no começo do vídeo ele fala, né? Ele mostra como esses estudantes em Hamburgo, né? Schüler é estudantes, die Schüler no plural, tá? Os alunos, como esses alunos, esses estudantes, die Schüler aus Hamburg. Wie diese Schüler, como estes alunos estudantes em Hamburgo. Ärzte, plural de médicos, tá? Ärzte, médicos, und Pflegepersonal aus Düsseldorf, tá? Pflegepersonal, personal em alemão, deixa eu ver se eu tenho um grifa-texto aqui. Ah, não tem aqui nessa... Pflegepersonal, personal significa pessoas, staff, tá? Pessoas que estão trabalhando em um lugar. E Pflege no alemão, deixa eu copiar aqui para nosso quadrinho, tá? Pflege significa cuidar, vem do verbo pflegen, cuidar. Então, Pflegepersonal é pessoal da saúde, né? Da área de saúde, da área que cuida das pessoas, tá? Pflegepersonal aus Düsseldorf, de Düsseldorf. Privatpersonen, funcionários parte de empresas privadas, tá? Olha só, Privatpersonen, pessoas do setor privado, tá? Bei Jerusalemer Flashmob. Flashmob é um termo importado do inglês, né? Aquele flashmob é aquele movimento rápido, né? Em grupo que as pessoas fazem. Então ele está dizendo aqui que em 2020 milhares de pessoas mundo afora estão dançando a música Jerusalema, como os alunos de Hamburgo, médicos e pessoal da área de saúde de Düsseldorf, pessoas de empresas, né, estão dançando, entraram nessa dança. Flughafenangestellte aus Riga, equipe Flughafenangestellte, aqui nós temos funcionários de aeroportos, tá? Flughafen em alemão é aeroporto. Isso daqui você pode, se você não conhece nenhuma dessas palavras, a sua tarefa é copiar absolutamente tudo em um caderno, porque assim você vai internalizar, vai reter o máximo possível, tá? Você pode até copiar esse texto inteiro no seu caderno, se você quiser ter o máximo de proveito desta aula, estando você no nível básico do idioma alemão. Então, Flughafen, aeroporto, tá? Flughafen, Angestellte é o passado do verbo anstellen, tá? Que significa contratar. Então, quando você tem ele no passado, contratado, funcionário. Flughafen Angestellte, funcionários do aeroporto de Riga, isso aqui é o nome de uma cidade lá. Sogar, o termo sogar no alemão significa até mesmo. Quando você vê numa frase assim, é até mesmo. Sogar, até mesmo. Priester und Nonnen, até mesmo padres e freiras, tá? In Italien, na Itália, até mesmo padres e freiras na Itália. Dieses Video aus Angola, e aí ele começa a mostrar os angolanos dançando, né? Que foi um vídeo que veio de Angola. Gehörte zu den ersten, pertencia aos primeiros. Aos primeiros o quê? Os primeiros vídeos que as pessoas fizeram dançando esta música. Gehörte, aqui nós temos o verbo gehören, tá? No passado imperfeito, o verbo gehören no alemão significa pertencer, tá? Pertencer. No passado perfeito você coloca a conjugaçãozinha aqui, né? A letra T antes da letra E. Você tira o infinitivo, coloca a letra T aqui antes da letra E. Esse é um tema mais avançado, estou passando assim de uma maneira mais rápida, mas ele está no passado, tá? Gehörte, dieses Video, gehörte, pertencia aos primeiros, estava entre os primeiros. Nachdem die Tanzgruppe es online gestellt hatte, o que nós temos aqui nesta frase, tá? Nachdem em alemão significa depois que. Depois que. Nachdem. Nachdem die Tanzgruppe, depois que o grupo de dança, tá? Depois que o grupo de dança o quê? O vídeo. Depois que o grupo de dança soltou na internet, online gestellt hatte, tá? Aqui nós temos o verbo haben no passado imperfeito, tá? Porque é mais lá para trás, tá? Sem estar muito pontuado na história. Depois que o grupo soltou o vídeo na internet, nachdem die Tanzgruppe online gestellt hat, e aqui online gestellt é
colocado online, subido online. Isso daqui é o verbo stellen, colocar. Então nós temos o termo online stellen, tá? Einen Video online stellen. Einen Video online stellen. Colocar um vídeo, subir um vídeo online. Nachdem die Tanzgruppe es online gestellt hatte, depois que o grupo de dança colocou ele online, wurde der Song, se tornou o som, tá? Wurde, se tornou, passado do werden. Wurde der Song zum Millionen-Klick-Hit. Virou um hit de milhões de cliques, tá? Und die weltweite Dance-Challenge war geboren, tá? E o desafio de dança mundial nasceu, estava nascido, tá? War geboren, era nascido, né? Nasceu. Ou foi nascido, foi criado, tá? Nasceu. Então, die weltweite, o global, o mundial, Dance Challenge, isso aqui é um termo importado do inglês, war geboren, nasceu. Der Frankfurter Tanzchoreograf und Coach Kelechi Onieli, tá? O coreógrafo de dança e coach de dança de Frankfurt, isso aqui é o nome do rapaz, Kelechi Onieli, war von ersten Augenblick an selbst inspiriert von den Song, tá? Se inspirou à primeira vista pelo som, tá? Se inspirou com o som. War von ersten Augenblick, foi pelo primeiro contato. Augenblick, Augenblick é momento, né? Augenblick é momento, instante. Se inspirou num primeiro momento pelo som. War, foi, tá? Aqui nós temos uma oração passiva no alemão, o que não é algo tão simples. Vou tentar passar aqui mesmo que rapidamente, tá? Foi pelo primeiro momento an selbst inspiriert von den Song, tá? Se inspirou, foi inspirado, se inspirou num primeiro momento pelo som, tá? Augenblick é momento, inspiriert é o verbo inspirieren no idioma alemão, inspirar, von den Song, pelo som, foi inspirado pelo som. Então, foi em um primeiro momento, se inspirou em um primeiro momento, an selbst inspiriert von den Song, se inspirou em um primeiro momento pelo som, tá? Aqui se você, mas eu não entendo exatamente, eu não conseguiria, né? Muitos alunos se questionam, eu não conseguiria construir esta frase se eu fosse fazer ela do zero. Você não precisa, tá? Quanto mais frases você ter contato, isso daqui lá na frente, se você for iniciante, o seu foco aqui é vocabulário e melhorar o seu listening, aprender coisas novas. Mas com o tempo, conforme você for estudando, lá na frente vai ficar mais fácil você construir isso do zero. Não é preocupação de aluno iniciante, pré-intermediário, ser capaz de construir frases avançadas. Você foca naquilo que você está estudando no seu nível atual. Tá? A única coisa que você tem que entender aqui, né, por exemplo, nessas duas frases, aqui nós temos essa estrutura com o Nachdem. Depois que o grupo de dança ter produzido isso online, isso aqui é uma conjunção, tá? Os verbos ficam no final da frase. Aqui é uma frase na voz passiva. É tudo assunto mais avançado, tá? Então, se você não tem um nível avançado, você foca só em entender esta frase. Você sabe o que ela significa dentro daquele contexto. Lá na frente você vai ver algo parecido. Isso vai ficando mais fácil gradualmente, tá? E não perde tempo se questionando, nossa, eu não consigo criar uma frase dessa do zero, porque você não precisa, tá? Isso vem com o tempo, de acordo com o seu nível. Então, war von ersten Augenblick an selbst inspiriert von den Song. Erklärt sich das Phänomen Jerusalema so. Ele explica o fenômeno Jerusalema da seguinte maneira, tá? Aqui. Deixa eu colocar aqui. Erklärt sich, ele explica, tá? Ele explica, que é o verbo erklären, explicar, esclarecer, na terceira pessoa, o fenômeno Jerusalema, so, da seguinte forma. Ele fala o seguinte:
Das Besondere an den Song ist, o que é especial no som é das, esse das com 2 S significa que, tá? Dass dieser Song sehr spirituell ist auch. Que o que é de especial no som é que ele também é um som bastante espiritual. Der Song löst bei den Menschen aus, tá? Desperta a sensação nas pessoas, tá? Löst bei den Menschen aus. Ele desperta a sensação, ele ativa, ele dispara uma sensação nas pessoas de que elas conseguem ter coragem, dass sie Mut kriegen, que elas têm coragem, pegam a coragem, dass sie Energie kriegen, que elas têm energia, que elas recebem energia, elas recebem coragem, né? Isso vem de fora para elas. Dass sie Kraft kriegen, que elas recebem força. Dass sie gerade jetzt in der Pandemiezeit, que elas neste momento de pandemia que nós estamos tendo, die wir haben, dizem, né? Dass man sagt, ich lass mal alle Sorgen kurz beiseite. Eu vou deixar todas as preocupações de lado. Ich lass mal, eu deixo, alle Sorgen, todas as preocupações, kurz, por um breve período de tempo, beiseite, de lado, nehme mir, pego para mim, pego a mim, mal kurz Zeit, um pouquinho de tempo, für mich und meine Mitmenschen, para mim e os meus colegas. Mitmenschen significa colegas, tá? Mitmenschen no alemão significa colegas, pessoas próximas. Menschen é humanos, pessoas, mit é com, Mitmenschen é humanos, pessoas que estão nos seus arredores, tá? Colegas, pessoas próximas, né? Semelhantes. Então, aqui ele diz, nehme mir mal kurz Zeit, pega um pouco de tempo para mim, e meus semelhantes, meus colegas, chefe, Putzfrau, ele começa a dar alguns exemplos, né? Chefe, Putzfrau, aqui é faxineira, egal wer, seja lá quem for, tá? Egal é tanto faz, quem, seja lá quem for, egal. Alles sind eins, todos são um, und alle vereinen sich in diesen Tanz, tá? Deixa eu colocar aqui no quadrinho essa frase aqui que é bastante interessante. Egal wer, seja lá quem for, alle sind eins, todos são um, und alle e todos, vereinen sich, se unem, tá? O verbo vereinen, unir, vereinen sich, se unem, in diesen Tanz, nesta dança, tá? E aí o narrador continua. Jerusalem ist die bekannteste Dance-Challenge in diesem Jahr. Tá? Jerusalem é o desafio de dança mais conhecido neste ano. In diesem Jahr, neste ano, bekannteste é a forma superlativa, tá? Bekannteste, o mais conhecido. Isso aqui é uma forma superlativa. Sempre quando você vê uma palavra terminada com este, no alemão, ele é um adjetivo na forma superlativa, tá? Porque o adjetivo original era bekannt, conhecido, tá? Bekannteste, mais conhecido. Jerusalem ist die bekannteste Dance Challenge in diesem Jahr, neste ano, aber längst nicht die einzige, mas por muito tempo não é o único. Já há muito tempo não é o único. Não é o único desafio de dança. Em plataformas como o TikTok, auf Plattformen wie TikTok, entdeckten viele, descobriram muitos descobriram, tá? Entdecken viele, muitos descobrem. Inclusive, o verbo entdecken significa descobrir, tá? E olha só, curiosidade aqui para você. Decken é cobrir. Sempre quando você vê o ent na frente de um verbo, ele inverte a ação do verbo. Se antes você tinha decken, cobrir, ent é descobrir. Entdecken, descobrir, tá? Nós temos essas jogadas no idioma alemão, onde às vezes um sufixo, né, que inicia um verbo, ele não se divide, tá, gente? O ent nunca vai se dividir, mas quando você pega um verbo entdecken,
que é cobrir, e coloca o ent na frente, ele dá origem ao outro verbo entdecken, tá? Mas isso não é uma regra, você não sai colocando ent na frente dos verbos, apenas tenha em mente que quando um verbo começa com ent, provavelmente já existe um verbo sem o ent com um sentido oposto, tá? Então, isso ajuda você a deduzir alguns significados no idioma. Auf Plattformen wie TikTok entdecken viele in Lockdown. Muitos descobrem no Lockdown a dança para si. In Europa und auf der ganzen Welt, na Europa e no mundo todo, gehen zahlreiche Choreografien viral. Inúmeras coreografias, zahlreiche, inúmeras, tá? Zahlreiche, inúmeras coreografias, gehen viral, tá? Viralizar. Viral, gehen, viralizar, tá? Gehen significa ir, viral significa viral, se tornar viral. Esse é o verbo viralizar em alemão. Talvez seja mais simples do que você possa ter imaginado, né? Então, na Europa e no mundo todo, inúmeras coreografias se tornam virais. Tänze zum Song, Blinding Lights, danças para a música Blinding Lights von der Weekend gehören zu den erfolgreichsten, tá? Danças para a música Blinding Lights dessa banda aqui pertencem aos maiores sucessos, tá? Gehören, pertencer, zu den erfolgreichsten, os mais bem-sucedidos, né? As danças, as coreografias mais bem-sucedidas, tá? Olha aqui, ó. Erfolgreichsten, tá? Mais bem-sucedidos. Erfolgreichsten. Mais uma vez aqui, ó, terminado com st, tá? Sempre quando você vê, aquele no caso estava declinado, né? De bekannteste estava declinado para o feminino, né? Mas sempre quando você vê uma palavra terminada com est, né? Se tem isso daqui no final de uma palavra no alemão, é porque é um adjetivo na forma superlativa. No caso, erfolgreich, bem-sucedido. Erfolgreich, bem-sucedido, que teve êxito. Erfolgreichste, tá? Inclusive aqui é as letras ST, ST. Opa. Tá? Erfolgreichste, mais bem-sucedido de todos. Isso daqui é a forma superlativa no idioma alemão, tá? Bekannteste, erfolgreichste, tá? Então, quando você vê esse conjunto de letras no final de um adjetivo, se tem ST, STE, é porque ele está na forma superlativa. O melhor de todos, o mais bem conhecido de todos, tá? Obviamente, vão ter adjetivos que podem ficar um pouquinho diferentes, tá? Mas essa regra aqui, isso aqui se chama a forma superlativa nos adjetivos do idioma alemão. É um tema que eu poderia trabalhar numa aula de 1 hora aqui, só ele, tá? Mas eu estou só colocando aqui, só para deixar claro o que é esta palavra. Então, algumas outras músicas, né, também pertencem estão nesta lista de sucessos, incluindo aquela música Let's Do It Again. Eu não conheço essas músicas, né? Von G. Boog. Wird 2020 in Europa und weltweit getanzt. É dançada, né? Está sendo dançada em 2020 na Europa e no mundo todo. Here Comes Santa, outra música do Snoop Dogg und Anna Kendrick, ist gegen Ende des Jahres sehr beliebt, tá? Essas músicas aqui do Snoop Dogg e da Anna Kendrick se tornaram as queridinhas aí no final do ano, tá? Essa música é uma música só, né, de 2 artistas aparentemente. Ist gegen Ende des Jahres, olha aqui, ó, caso genitivo, Ende des Jahres. Gegen significa contra, a tradução literal, mas nesse contexto aqui, eu diria que no final, ali por final do ano, gegen Ende des Jahres, um pouco antes, né, do final do ano, Ende des Jahres, tá? Ó, posse direta genitiva, lembrando que ano em alemão é das Jahr, tá? Ist gegen Ende des Jahres, no final do ano, sehr beliebt,
muito amada, muito querida, tá? Sehr beliebt. E beliebt é querida, amada, queridinha, tá? Beliebt. Então, esta música aqui, Here Comes Santa, desses dois artistas, também se tornou bastante queridinha aí lá pro final do ano. Kelleshi Oniele zeigt. Kelleshi Oniele mostra, tá? Que nós temos o verbo mostrar, zeigen, mostrar. Tá na terceira pessoa, só com a letra T no final, zeigt, mostra. Worauf es bei der Choreografie von Jerusalem ankommt. Como é composta, do que se trata a coreografia de Jerusalém. Tá? Olha só. Worauf. Aqui nós temos a união de wo, que significa onde, e auf, que significa sobre. Em que, ou de que. Tá? Em que se trata a coreografia de Jerusalém. E o se trata aqui é o verbo ankommen no final da frase na terceira pessoa, né? Porque ele está falando do que se trata a coreografia. Terceira pessoa, coreografia. Worauf es bei der Choreografie von Jerusalem ankommt. Do que se trata, né? Do que se trata a coreografia de Jerusalém. Isso daqui é uma expressão, tá? Nós teríamos mais ou menos isso daqui. Worauf es ankommt, tá? Worauf es ankommt. Do que se trata isso na música Jerusalém? Worauf es, na música de Jerusalém, se trata, tá? Então é uma expressãozinha. Worauf es ankommt. E aí a gente segue, tá? Para a segunda página. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Lembrando que isso aqui é bem puxado, tá? Um assunto bem avançado. Então, se você é iniciante, você usa para ganhar vocabulário e, assim, se desafiar também, né? E aí ele segue explicando. Die Formel, aqui, essa palavra de Formel é a forma, a regra, como a coisa é feita, tá? No caso da coreografia. A forma, die ich dafür herausgefunden habe, que eu para isso encontrei, que eu para isso descobri, né? Ó. A forma, oração relativa aqui, ó, de Formel, a forma de que, o próprio artigo da palavra é usado como que, die ich dafür, que eu para isso, dafür para isso, herausgefunden habe, descoberto ter, tá? Herausgefunden habe, descoberto ter. Aqui nós temos o verbo herausfinden, que significa descobrir, tá? Herausfinden é uma abreviação do verbo herausfinden, tá? Na verdade, isso daqui é só uma abreviaçãozinha, uma forma mais dia a dia de se utilizar ele. Então, a forma que eu, para isso, encontrado, tenho, que eu descobri para isso, no caso da coreografia, né? Ele bolou a coreografia ali. Sehr schwer, muito difícil, ele está sendo irônico. Ist 6 mal 4. Aqui nós temos 6 mal 4. Isso aqui significa 6 vezes 4. Tá? 6 mal 4. Isso aqui, quando você usa o mal entre dois números, ele é um multiplicador. Ele é o vezes. Tá? 6 mal 4, 6 vezes 4. Então ele começa a mostrar os passinhos, né? 6 mal 4 Schritte macht man. 6 vezes 4 passos se faz assim. Ganz einfach, bem simples. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais umas 6 vezes. Não sou muito especialista em dança. Dann kommt der Wechselschritt. Então vem o passo de troca, tá? Wechselschritt. Der Wechselschritt, o passo de troca, tá? Lembrando que Schritt, Schritt em alemão é passo, tá? Wechsel é troca, mudança, vem do verbo wechseln, tá? Mudar, trocar, cambiar, né? Wechsel, mudar. Wechselschritt é o passo de troca, né? O passo de mudança, é um passo diferente.
Então, isso que ele está dizendo aqui. Dann kommt, então vem o passo de troca. E aí o narrador volta, né? Und so sieht es aus. E assim é o que se parece. E assim é como a coisa funciona, né? E é assim que se parece isso. É assim que fica o resultado final. Wenn sich viele Menschen in der Corona-Zeit einen Gemeinschaftsgefühl hingeben. Quando muitas pessoas, no tempo de coronavírus, einen está no dativo, né? O einen com M é a para tá? Gemeinschaftsgefühl hingeben. Se dedicam um tempo para o sentimento de comunidade, tá? Gemeinschaftsgefühl, sentimento de comunidade, tá? Olha só. Gefühl em alemão é sentimento, Gemeinschaft é comunidade. Gemeinschaftsgefühl, sentimento de união, sentimento de comunidade, tá? E aqui, né, sich für etwas hingeben, por exemplo, esse termo aqui é se para algo dedicar, tá? Se dedicar para algo. Wenn sich viele Menschen in der Corona-Zeit ein Gemeinschaftsgefühl hingeben, in Europa und weltweit, na Europa e no mundo todo, tá? E aí o Kelechi continua dizendo: Für mich ist die Message, para mim é a mensagem von diesem Song ganz klar. Para mim, a mensagem deste som, desta música é muito clara. Es geht nur zusammen. Só funciona junto. Zusammen, em alemão, significa junto. Nur, apenas. Es geht, vai. Funciona. A coisa só funciona junto. Es geht nur zusammen. Gerade in dieser schwierigen Zeit, bem nestes tempos difíceis, mesmo neste tempo difícil, né? Gerade in dieser schwierigen Zeit, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, in der man ist, no qual se vive, no qual estamos, und auch gerade dann, wenn man auch glücklich ist, e também quando se está feliz, né? O lance da música, ela funciona só quando está junto, quando as pessoas estão juntas, quando se está junto de outras pessoas. Seja no tempo, né? Agora, neste tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, e também no tempo de alegria. Es geht einfach immer zusammen. Funciona sempre, simplesmente juntos, tá? A coisa funciona simplesmente quando se está juntos, sempre juntos. Es macht einfach so viel mehr Spaß. Faz simplesmente mais diversão, é simplesmente mais divertido, tá? Ó, es macht, faz. Einfach, simplesmente. So viel, mais, bem mais. Tá? So viel mehr, bem mais. Spaß, diversão. É bem mais divertido, wenn man sich zusammenschließt, tá? Quando se reúne. Quando se reúne com alguém, quando nos reunimos com alguém, tá? Aqui nós temos o verbo zusammen, schließen, tá? Schließen em alemão significa fechar, zusammen, junto. Então, fechar-se junto, se reunir, né? Se agrupar com outras pessoas. Wenn, quando, né? Ou se, quando se fecha com outras pessoas, quando se reúne com outras pessoas. Egal welche Hautfarbe, independente de qual seja a cor da pele. Haut em alemão é pele, Farbe é cor, né? Welche é qual. Egal é seja qual for ou independente de qual, seja lá qual for a cor da pele, seja lá qual for a religião, egal welche Religion, egal welcher Familienstand, seja lá qual for a situação da família, o estado familiar, egal wie, seja lá como você, o que você conseguiu na vida ou não, was du im Leben erreicht hast oder nicht, tá? Egal was du, o que você na vida erreicht hast, ter conquistado, und was nicht, seja lá o que você conquistou na vida ou não. Erreichen
Erreicht é o verbo erreichen conjugado na terceira pessoa, conquistar, obter, né, que você traz para si. Seja lá o que, ele começa aqui com o vi, mas aí quando o alemão falado, ele sempre vai modificando a frase conforme fala, né? Então não existe, nada é bonitinho, né? Na vida real, nada sempre é bonitinho como nos textos. Egal wie, was du im Leben erreicht hast und was nicht, es geht zusammen, é um negócio que funciona juntos, und zwar, e de fato, und zwar em alemão significa de fato, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou até colocar embaixo aqui, ó, de fato. Então, essas palavras são muito úteis. Sogar, até mesmo, zwar, de fato. Und zwar mit einfachen Mitteln. E, de fato, com meios simples, com ferramentas simples, né? Você só se movimenta, você não precisa de ferramentas, de materiais, de uniforme, de fantasia para dançar a música. Não, de fato é com elementos simples, mit einfachen Mitteln, com meios simples. Man bewegt sich zusammen, se movimenta junto, tá? Man bewegt sich zusammen, bewegen, bewegt, é o verbo movimentar-se, né? Na terceira pessoa, man bewegt sich, se movimenta-se, né? Movimenta-se juntos, zusammen. Emotion kommt von motion. Emoção vem de movimento, tá? E aí o narrador conclui falando: Das ist es, é isso que, né? Isso é o que, das ist es, was die tausenden Teilnehmer, os milhares de participantes do desafio da dança de Jerusalém, mit ihren Videos erlebt und geschaffen haben. Isso é o que milhares de participantes do desafio da dança de Jerusalém, com seus vídeos, vivenciaram, viveram e criaram, tá? Essa união, essa emoção que vem do movimento, a sensação de ter coragem, de ter energia, de superação através de uma dança. A própria música é bastante inspiradora, né? Para ser bem sincero, eu pessoalmente gosto muito dessa música, não conheço ninguém, das pessoas que eu conheço que já escutaram, todo mundo gosta bastante. Erlebt, tá? É o verbo erleben. Curiosidade aqui para vocês, todo verbo que começa com as letras ER, tipo erleben, tá? Vivenciar, erleben, vivenciar, experimentar algo na vida, todo verbo que começam com as letras no idioma alemão, quando colocados no passado perfeito, eles não ganham as letras GE, tá? Já anota aí no seu caderno. Todo verbo que começa com as letras ER, quando colocado no passado perfeito, ele não ganha as letras GE. Aqui no caso, no passado perfeito, erlebt, tá? Vivencia ou vivenciado. É como a tradução, ele é a conjugação dele na terceira pessoa e também é o verbo no passado perfeito. Aqui, né, como nós temos o verbo haben no final, né, essa frase se comporta como se estivesse numa conjunção. Isso é o que os milhares de participantes do desafio de dança Jerusalém com seus vídeos vivenciados e criados terem. Tá? Então ele está no passado por conta do verbo auxiliar haben. Então, o erlebt fica como vivenciado e o geschaffen, ele é o passado perfeito do verbo schaffen. Tá? Conquistar, schaffen é criar, conquistar. Conquistar depende muito do contexto, tá? Mas normalmente é criar, conquistar, alcançar, tá? Alcançar, mas também não se limitando a isso, tá? Aqui eu estou incluindo essas traduções de acordo com o contexto do documentário, tá? O verbo schaffen em alemão, na maioria absoluta dos casos, vai ser criar. Então é isso que esses milhares de participantes do desafio, das pessoas que fizeram a dança Jerusalém, vivenciaram, né, e tiveram em suas vidas. Ein bisschen Leichtigkeit, um pouco de leveza, tá? Leichtigkeit, um pouco de Leichtigkeit em alemão, tá? Eu traduzo como leveza. Por quê? Leicht significa fácil. Leicht significa fácil. Leichtig seria como que fosse o... Pessoalmente, eu não me lembro de ter visto essa palavra dentro de um texto. Seria como se fosse como facilmente. Leichtig. Leichtigkeit, aqui nós tínhamos
adjetivos, né? Quando você coloca o kite no final de uma palavra, você tem um substantivo. O fato de ser leve, né? Fácil, leve, facilmente, levemente. Aqui você transforma ele de novo em um substantivo. Então, leveza. Eu vou deixar como leveza, sabe? Leveza na vida, um pouco mais de alívio. Leveza, alívio, tá? Então, assim, se você colocar essa palavra no dicionário, talvez traga outra coisa. Mas dentro desse contexto, o que se encaixa melhor? Será que é facilidade, facilidade ou leveza, alívio, tranquilidade? Então, você consegue encaixar outras traduções ali, tá? Eu deixaria como um pouco de alívio, tá? Um pouco de alívio. O fato de algo poder ser fácil, né? Um pouco de alívio, um pouco de leveza. Leichtigkeit. Freude, alegria. Freude, alegria. Und vor allem e sobretudo, tá? Ou e principalmente. Vor allem em alemão. Vor allem significa sobretudo ou principalmente. Vor allem, antes de tudo. For, antes, na frente. Allen, tudo. For allem, sobretudo. Gemeinschaftsgefühl, sentimento de comunidade. Tá? In diesem ganz besonderen Jahr. Neste ano difícil, neste ano peculiar. Tá? Esse era o texto do documentário. Obviamente eu fiz um estudo bem acelerado. Tem muita coisa assim que quem é iniciante não vai compreender em termos de estrutura, mas nem deve ser uma preocupação. Tá? O foco seu aqui é absorver o máximo que você puder e ampliar os seus horizontes. Mas se você fizer aqueles passos, tá? Deixa eu, aqui, aqueles passos, cadê? Aqueles passos que não falham nunca. Vou colocar aqui de novo, né? Estudar o texto por completo. Isso inclui copiar tudo e fazer um glossário, né? Copiar, fazer glossário. Copiar, fazer glossário. Passo 1. Passo 1. Passo 2. Assistir, lendo o texto. Passo 3. Assistir sem o texto. Aqui, como nós temos o documentário já legendado, numa legenda bem fiel ao que está sendo dito, você já tem basicamente o texto ali no documentário. Tá? Então, esses são os passos que você executa. Quando você pega um texto, um material muito mais difícil, você vai executando esses passos, e aí ao final ele fica mais tranquilo para você. Tá? Agora eu vou rodar o documentário, e mesmo assim que tenha sido realmente, foi um mar de vocabulário, foi assim um banho de conteúdo, né? Mas você vai ver que agora, depois desta aula aqui, mesmo num primeiro momento, tá? Isso aqui você pode revisar e refazer amanhã ou depois, mas mesmo num primeiro momento você já vai entender muito mais coisas. Você vai entender metade deste documentário. Às vezes você não sabe formar aquela frase, mas você vai se lembrar, por quê? Contextualizou dentro de uma história, da minha explicação, toda a narrativa que eu construí aqui para explicar isso para você, né? O próprio jeito de explicar, o fato de você estar comigo aqui na aula, gera contextualização. Isso tudo gera contextualização e depois quando você assiste novamente o documentário, revisa a aula, você automaticamente vai se lembrando de muitas coisas, independente do seu nível. Tá? É um estilo diferente de aula, normalmente eu trago coisas mais básicas, mais mastigadas, mas eu quis trazer uma aula mais puxada, de nível mais intermediário, avançado, com maior riqueza de vocabulário, né? Até para desafiar vocês, né? A sair um pouco do meu nome é bom dia e boa tarde, né? Que é o que basicamente fica... vamos aprender os dias da semana, vamos aprender... a dizer bom dia, os pronomes, isso é muito chato, isso não serve para nada, tá? Sendo bem sincero, sinceridade aqui, ficar aprendendo vocabulário avulso, aula sobre números, aula sobre dias da semana, aula sobre pronomes, isso não serve para nada. Isso tem em todo canto e não faz ninguém aprender alemão. O que adianta, né? Você aprender a falar segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Não resolve nada, tá? Você tem que aprender dentro de contexto.
dentro de frases, estudando estrutura de frases, dentro de contexto, vocabulário, dentro de história, tá? Coisas úteis, tá legal? Que você realmente vai usar. E eu acredito que aqui, por se tratar de um documentário narrado por nativos, com um nativo falando, isso aqui agrega muito mais. Uma aula dessa agrega muito mais do que 30 aulas só sobre número, pronome, partes da casa, animais no zoológico. Não adianta, quando você estuda as coisas avulsas, nessa aleatoriedade, né? E as galera se enganam, né? Mas está na sequência, não é aleatório. A maioria dos conteúdos na internet são aleatórios, inclusive de cursos, né? São aleatórios. Não adianta você separar o idioma por temas. Você tem que estudar em contextos, tá? Aqui, por exemplo, mesmo sendo um documentário de nível avançado, você tem elementos básicos, elementos intermediários, declinação simples, frases mais simples, frases avançadas, e vai estudando por contexto, tá? Lembrando que esta aula aqui é um nível puxado. Eu trouxe aqui intencionalmente para ser um nível puxado, até para, né, eu tenho que sempre que agradar gregos e troianos. Tem gente que já tem um conhecimento melhor que reclama, mas essa aula é muito fácil. Aí vem o outro, mas essa aqui está muito difícil. Então eu vou, né, mesclando o conteúdo. Chega de conversa, vamos assistir mais uma vez ao documentário agora, com a legenda. Depois de você ter feito o estudo completo do texto, você vai ver que você vai entender muito mais coisas do que da primeira vez que você viu este documentário. Tá? Deixa eu só baixar meu som aqui. Deixa eu só preparar aqui o meu para eu assistir. Jerusalemma. Zu diesem Song tanzen 2020 weltweit Tausende. Wie diese Schüler aus Hamburg, Ärzte und Pflegepersonal aus Düsseldorf, Privatpersonen beim Jerusalemma Flashmob, Flughafenangestellte aus Riga, sogar Priester und Nonnen in Italien. Dieses Video aus Angola gehörte zu den ersten. Nachdem die Tanzgruppe es online gestellt hatte, wurde der Song zum Millionen-Klick-Hit und die weltweite Dance Challenge war geboren. Der Frankfurter Tanzchoreograf und Coach Kelechi Onyele war vom ersten Augenblick an selbst inspiriert von dem Song. Er erklärt sich das Phänomen Jerusalemma so. Das Besondere an dem Song ist, dass dieser Song sehr spirituell ist auch. Der Song löst bei den Menschen aus, dass sie Mut kriegen, dass sie Energie kriegen, dass sie Kraft kriegen, dass sie gerade jetzt in der Pandemiezeit, die wir haben. Essa música é sensacional, é muito boa, muito boa. Pessoal, então era isso, tá? Eu trouxe aqui esta aula a um nível mais puxado, peguei o documentário inteiro. Normalmente eu trago pedaços, trechos de documentários para a gente estudar, né? Pronúncia, estruturação, com bastante detalhes, bem mastigadinho, mas hoje eu quis trazer um documentário inteiro e por conta do tamanho, né? Do tamanho do texto, ser simplesmente gigante, eu fiz um estudo mais acelerado, né? Mais focado ali na tradução das palavras, no significado delas, focando mais no seu ganho de vocabulário e também te ensinando a fazer isso, te ensinando a estudar, tá? Para que você também não fique só dependente das minhas aulas aqui, tá? Que você consiga executar esse passo a passo e algo que funciona, tá? Eu mesmo fiz muito isso no passado para aprimorar o meu conhecimento, tá? Então você segue esse passo a passo e você viu. No começo talvez você não tenha entendido nada, agora no final você já pegou muitas coisas. Não importa se você não entendeu tudo. Se antes você começou entendendo do zero e entendeu 10%, já teve 10% de evolução. Se você entendeu 10% no começo e no final pegou 30%, já é uma maravilha. Já o objetivo da aula foi concluído com sucesso. Eu não espero que você entenda tudo como um nativo. Aqui é ganho de vocabulário, é aperfeiçoamento. Dia após dia, um pouquinho todos os dias, tá? E lembrando, você tem que voltar e também fazer revisão. Não adianta você só todos os dias, né, assistir documentário novo. Amanhã ou depois, você revisa esse documentário aqui, você volta nele, você assiste ele trocentas vezes, tantas vezes quanto forem necessárias, tá? Porque o segredo para aprender o idioma alemão não é avançar no conteúdo, não. Tem que estudar todo dia só avançando, não. O maior segredo de quem memoriza, de quem retém conteúdo, palavras, de quem é bom de memória, essas pessoas focam na revisão.
Foco é revisão, não só avançar em conteúdo, né? Aqui, se você parar para analisar, você pode ficar um mês estudando esse documentário aqui, porque tem conteúdo demais, é muito rico em vocabulário. Tá? Então você revisa. Semana que vem você pode, antes de estudar um outro documentário, revisar este. Vou assistir de novo, refazer a aula, ver as anotações, o resumo. Né? E aí você vai para o próximo. Por quê? Depois de um tempo, quando você voltar neste documentário, por conta do contexto, dos acontecimentos, da própria aula em si, mesmo que você... quando você estiver aleatoriamente, né, pensando, você não vai lembrar dessas palavras, mas quando você ouvir o documentário dentro daquele contexto, daquela história, sua mente vai buscar aquelas palavras e você vai se lembrar, porque nossa mente trabalha assim, é como se fosse um gaveteiro cheio de gavetas, cheio de blocos, né, as coisas são organizadas em blocos, tá? E a contextualização ajuda nisso. Tá, então, esse é o intuito desta aula aqui, ajudar você a se desenvolver, não só aprender, né, na aula, mas a se desenvolver também no idioma. Tá? E lembrando, semana que vem começa a Jornada do Alemão, dia 18 de outubro. Se você não está inscrito, acho que o link está na descrição, ou se você assistiu essa aula aqui, acho que o link está aqui na descrição, www.estudaralemão.com.br. Se você quiser se inscrever, é só clicar no link e fazer o seu cadastrinho, 100% gratuito. Tá legal do mais? Deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você sabe que quer aprender o alemão. E do mais, nós nos vemos na próxima aula. Um abraço, obrigado a todos que ficaram comigo até o final desta live. E nós nos vemos na próxima aula. Um abraço e ótimo finzinho de noite para todos.